Palavra aberta. Já estão saindo do ar sites de apostas online, as chamadas bets, que não tiveram uma autorização do governo para operar. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, divulgou uma lista de cerca de 2.000 empresas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o trabalho para identificar sites irregulares será contínuo, já que as bets podem simplesmente mudar de endereço eletrônico. No fim do ano passado, o Congresso aprovou e o governo sancionou uma lei que regulamenta as apostas online no Brasil. A regulamentação traz uma série de regras para que essas empresas possam operar no país e estipula pagamento de impostos, o que não acontece hoje. Na avaliação do governo, haverá total controle de quem são os apostadores, quais são os meios de pagamento que esses apostadores estão utilizando, e foram estabelecidas também regras muito claras de combate à lavagem de dinheiro. Com a regulamentação, a partir de janeiro do ano que vem, as bets terão que estar hospedadas no Brasil, o que vai facilitar a fiscalização, de acordo com o governo. E o uso do dinheiro do orçamento familiar em apostas foi alvo de discussão em todo o país em setembro, depois que o Banco Central divulgou que somente no mês de agosto foram identificados 21 bilhões de reais gastos em apostas via Pix. Parte desse dinheiro foi de beneficiários do Bolsa Família, o que levou o governo a analisar restrições ao uso do recurso em apostas. Para debater os pontos positivos e negativos da atuação das bets no Brasil, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, André Gelfi. O Instituto representa 11 sites que significam o 70% do movimento de apostas no Brasil. Olá, André, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia, doutor Frederico. É um prazer estar com vocês aqui. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Estamos recebendo também o professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Frederico Garcia. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia, André. É um prazer poder discutir, com vocês esse tema que é tão importante. Começando com o André, na sua avaliação, André, que é do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, o Brasil está no caminho certo? A regulamentação das bets está indo como deve ser para o bem das empresas, dos apostadores, da economia brasileira? Eustáquio, a regulamentação é fundamental. O que a gente tem hoje é uma situação absolutamente caótica, sem qualquer controle. A regulamentação deve organizar esse mercado. Esse caminho já foi seguido por outras jurisdições e a gente agora entende que o Brasil finalmente chegou ao ponto de materializar essas medidas que foram discutidas nos últimos anos e que estão pendentes. André, o que você chama de situação caótica? Descreve pra gente o que você, como responsável por esse grupo, de apostas, as empresas que fazem as apostas, tem observado que está assim surreal em relação ao mercado. Hoje você não tem uma regulamentação, você não tem um padrão de conduta exigido por parte do Estado brasileiro. Você tem sites hospedados, sabe-se lá onde, ofertando um produto que tem suas externalidades mais do que conhecidas, a gente vai debater hoje, sem qualquer tipo de monitoramento, controle, orientação. Isso gera externalidades, sendo repetitivo, absolutamente indesejadas, e é fundamental que a regulamentação esteja, de fato, vigente o quanto antes. E ainda antes da gente passar a palavra aqui para o professor Frederico, só para a gente compreender, porque a Anatel divulgou essa lista dos 2.000 sites que estão saindo do ar, e existem aqueles que estão autorizados a funcionar. Explica para a gente esse processo. De fato, então, quem é apostador, quem tem isso como entretenimento, o site que estiver no ar, ele é confiável e os outros que estão fora do ar, eles não vão poder operar de jeito nenhum mesmo? Ou vocês temem que eles possam buscar outros mecanismos na internet para estarem acessíveis? Fala pra gente um pouco desse processo. Kátia, os sites que estão no ar hoje, em tese, fazem parte de uma lista que foi divulgada pelo Ministério da Fazenda. Em tese, esses sites já passaram por uma primeira peneira, entre aspas, do governo. Então, são sites confiáveis. Os sites que não são confiáveis, a partir de hoje, deveriam estar todos eles fora do ar. Agora,
cabe a gente acompanhar, monitorar e, se for o caso, inclusive, estando dentro do Instituto, denunciar se de fato a gente encontra um site que hoje não faz parte dessa lista e que ainda é possível de ser acessado no Brasil. Mas, em tese, voltando à tua pergunta, quem está no ar hoje já passou por uma primeira peneira. A peneira definitiva, ela vai funcionar até dia 31 de dezembro desse ano. Ou seja, a partir do dia 1º do ano que vem, de fato, você vai ter no Brasil apenas os sites .bet.br, que são sites devidamente autorizados pelo Estado brasileiro. Agora, professor, médico psiquiatra Frederico Garcia, a regulamentação das bets pode minimizar o risco de vício em jogos ou não? Independentemente se for regulamentado ou não, o risco existe, as pessoas se viciam mesmo? Na verdade, assim, o acesso à questão do jogo, ele é conhecido como um fator de risco para o desenvolvimento de uma doença que é a dependência de jogo, né? A gente sabe que tem essa questão que é muito importante do ponto de vista de saúde pública, ela não deve ser desconsiderada nesse momento. Quanto maior o acesso a um comportamento dependogênico, maior o risco das pessoas se tornarem, né, terem acesso e se exporem a primeira vez e se tornarem dependentes do jogo. Esse risco ele é importante, né? Existem alguns países que regulamentam isso de uma forma mais estrita ou menos estrita, mas há uma preocupação no mundo inteiro de que, né, o acesso ao jogo, de qualquer forma, né, na internet ou presencial, ele cria um risco de dependência. Esse é um ponto. O outro ponto, do ponto de vista de saúde pública, que é o lugar de onde eu falo, né, é uma questão de como a população passa a aplicar o recurso, né, que sobra, né, vamos dizer assim, né, porque a gente fala de entretenimento, mas o entretenimento ele é uma parte da renda das pessoas, né, como a Kátia destacou agora, né, a Bolsa Família sendo usada nesse caminho tem um prejuízo social que a gente também tem que pensar no longo prazo que tem a ver com a saúde, que é a questão da alimentação, que é a questão da possibilidade de educação, de lazer e assim por diante, né. Então, assim, a família onde um pai acaba usando esse recurso, né, ou se tornando dependente e usando massivamente o recurso da família para isso, é uma família que vai ter um empobrecimento do que chega na mesa, do que vai ter como opção de educação, de lazer, de moradia. A gente tem que ter uma dupla preocupação, né? Eu sempre dou o exemplo da questão dos comportamentos que levam à dependência, né? Droga, jogo, sexo, enfim, internet. Que é uma questão que é o seguinte, assim, a gente está num país hoje, do ponto de vista de saúde pública, a gente está insistindo para a gente usar o cinto de segurança, né? Então a gente tem uma política securantista para evitar a exposição da população a fatores de risco, né, e inserir novos fatores de risco que a gente sabe que são sabidamente causadores de doenças e de condições de saúde secundárias. É um problema, porque a gente de alguma forma sabe que de algum momento ou outro a população vai pagar essa conta, seja através do custo individual, familiar, né, seja através do custo social, que é a questão, né, do SUS ter que pagar pelo tratamento dessa pessoa. Professor, desculpa interrompê-lo, mas qual que é o mecanismo que é acionado no cérebro para que a pessoa se vicie em jogo? Ou ela tem uma deficiência de alguma substância, ela tem uma probabilidade genética? Qual que é a explicação biológica para isso? Biologicamente, o big win, que eles chamam, né, que é quando você consegue realizar o sonho de alcançar o jogo. Ele acaba gerando uma liberação de dopamina muito importante no cérebro, que assemelha à liberação do que acontece no caso da droga, como crack, como heroína e assim por diante. E a gente sabe que em pessoas onde há uma predisposição, vai acontecendo uma neuromodulação, ou seja, uma reorganização dos sistemas cerebrais, onde essa pessoa acaba perdendo essa inibição, né, de conseguir antecipar, planejar e avaliar risco de um determinado comportamento. Isso já é bem documentado do ponto de vista, né, neurofisiológico, existem modelos onde a gente consegue avaliar esse tipo de coisa, e a gente acaba chegando num ponto onde há um risco importante dessa pessoa desenvolver o mesmo mecanismo que a pessoa que usa crack ou que usa heroína acaba desenvolvendo. E aí essa perda de controle, ela leva, né, a um comportamento compulsivo, a falta de avaliação de consequências, a incapacidade de interromper quando, né, ele precisa interromper porque já não tem mais dinheiro e assim por diante. E a gente vê isso, que é uma coisa histórica, né? Dostoiévski descreveu muito bem isso no livro O Jogador, onde ele narra, né, a evolução do processo de uma pessoa que chega num cassino e acaba se tornando dependente, né? Professor Frederico, e pela sua experiência no dia a dia de consultório, né, como estudioso, contato também com aquele grupo Jogadores Anônimos, a procura por esse tipo de atendimento, já existe mesmo uma dependência, ela já está instituída, consolidada, e isso preocupa
Na verdade, assim, o contato com os colegas que a gente tem, a prática de consultório, mais, né, os ambulatórios que a gente tem no Hospital das Clínicas, a gente vê que esses pacientes que não chegavam até alguns anos atrás passam a chegar com esses sintomas e com esse quadro clínico, né? Mas assim, Kátia, o que mais me preocupa hoje é que esses sites dão acesso às crianças e aos adolescentes que estão numa fase onde essa modulação e essa construção da circuitaria cerebral está se constituindo. E aí, obviamente, que essa exposição esse excesso de dopamina em determinados momentos e tal, acaba se tornando uma dependência numa pessoa que está, às vezes, com 14, 12, 13 anos. Eu tenho atendido pacientes nessa idade. E isso preocupa muito, porque, na verdade... Mas pacientes nessa idade e com sintomas? Com sintomas, assim, já roubando cartão do pai, já escondendo coisas para conseguir jogar, jogando de madrugada, acordando, então assim... Devendo dinheiro para amigo. Devendo dinheiro para amigo, exato. Isso aí vai preocupando, por quê? Porque nós estamos numa externalidade, como diz o André, né, que é muito preocupante, porque é uma geração que precisa, né, de cuidado desde o começo. Se esse cuidado não for provido de forma adequada, isso vira um problema que é para o resto da vida. Eu falo assim, o grande problema da dependência, qualquer que ela seja, é como tratar um câncer, né? Você está falando de tratar uma doença que leva 1 a 5 anos, que demanda um cuidado muito intensivo, porque ele precisa de uma equipe multidisciplinar. 1 a 5 anos de tratamento. De tratamento. Você precisa de uma equipe multidisciplinar para conseguir abordar essa pessoa, você precisa de fazer um trabalho junto à família que muitas vezes está sofrendo também. Então, assim, vira uma confusão e muitas vezes a gente não consegue tratar porque a gente não consegue nem intensidade de cuidados, nem adesão do cuidado e muitas vezes, né, a gente não tem acesso aos recursos que precisa. Né? Voltando a palavra para o André Gelf, que é do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, como, André, que os sites podem trabalhar para evitar que as pessoas gastem demais o dinheiro em apostas, que elas fiquem dependentes das apostas, viciadas, como evitar que as crianças tenham acesso ilimitado, porque está na internet, então, teoricamente, está livre. Eustáquio, o que o professor, doutor, acabou de colocar, isso precisa ser comunicado. Campanhas que façam essa mensagem chegar, de fato, à população brasileira, para saber que esse produto, ele pode chegar, pode te levar a esse lugar. Ter essa consciência é o primeiro passo. E depois, as casas de aposta, elas devem agora, a partir da regulamentação, tomar medidas para mitigar essas questões. A primeira delas que eu chamo a atenção, a partir do dia 1º de janeiro, os sites que vão poder operar no Brasil, eles são exigidos a cruzar documentação com reconhecimento facial. O documento tem que ser válido e o reconhecimento facial tem que ser feito no login e na hora da aposta. Muito difícil, não impossível, que um menor de 18 anos consiga fazer uma aposta. Ele só vai fazer se o pai tiver ali fazendo um trabalho para ele, de reconhecer a face, dar o telefone na mão do filho e falar assim, filho, joga porque eu confio em você. Só se for nesse caso. Vai jogar em nome do pai com o telefone do pai, porque o reconhecimento facial tem que ser de alguém que tenha mais de 18 anos, porque você vai cruzar o documento com o reconhecimento facial. Depois, dentro da casa de apostas, você tem dados para serem trabalhados. Um comportamento não é difícil de você identificar quando está dando problema. Uma pessoa que passa parte importante do dia logada num site, jogando, gastando um dinheiro que não bate com a renda dela, que você também tem dispositivos nas suas políticas internas para controlar, tudo isso te leva, olha, você está com um problema, você não quer eu vou te bloquear, você não precisa de ajuda. Tem processos e processos para que você, de fato, trabalhe nessas externalidades. Isso no mercado regulado. Do jeito que a gente está hoje no Brasil, é um faroeste. Hoje isso é exceção, não é a regra. André, hoje você tem um monte de site trabalhando de qualquer jeito. E de fato, o que o doutor traz para a gente são casos emblemáticos do que a gente vai ver sem a regulamentação. André, agora, de fato, é de interesse dos sites de apostas que as pessoas não exagerem no tempo à frente do computador ou do smartphone jogando? É de fato interesse? Olha, Kátia, vamos pensar o seguinte, a vida a gente só vai ser viável se a gente tiver equilíbrio. Uma pessoa, essa é uma pergunta retórica que vai até para filosofar sobre, né? Por que eu vou querer ter um cliente que
vai ter um problema, que vai, em tese, morrer como cliente. Eu não quero. Não faz sentido, né? Você tem que ser alguma coisa que tem que ser boa para os dois lados, senão não faz sentido. Um cliente desse, ele não vai ser um cliente sustentável. E um negócio tem o grande desafio de ser perene no tempo, né? Quando você constrói alguma coisa, se organiza como algo que você está oferecendo para a sociedade, você quer que seja alguma coisa perene. Para ser perene tem que ser sustentável, senão não tem conversa, vai acabar ali na frente. Então, na minha cabeça, o trabalho que a gente faz é justamente para isso. Assim, olha, eu quero que seja alguma coisa viável como uma alternativa de entretenimento, mas tem que ser o dinheiro que sobra. Esse dinheiro, aí a gente volta, faz outro gancho, né? A gente tende a olhar para isso e falar assim, nossa, você está apostando para ganhar dinheiro. Não, eu não estou apostando para ganhar dinheiro. Você está apostando pela emoção de estar engajado com um evento esportivo, com um jogo. O dinheiro que você está botando ali é um dinheiro que você não precisa dele. É o dinheiro do entretenimento. É um dinheiro que você está usando para, basicamente, se conectar com alguma outra coisa. Sem chance de enriquecer. Exatamente. Quem ganha dinheiro com as apostas é a casa de apostas, que está pela intermediação das apostas que está fazendo, pela oferta de entretenimento que está proporcionando. Você, quando encontra uma oferta de um curso na internet, o que mais tem hoje é aproveitador. Na internet hoje você tem o pessoal vendendo curso de como você ganhar dinheiro com aposta. Aí ele não ganha dinheiro com aposta, né? Ele ganha dinheiro vendendo curso para você ganhar dinheiro com aposta. Na verdade está te enganando, é um trambique, literalmente, assim de posto. Então, essa questão é fundamental, conscientização. É questão fundamental olhar para a publicidade, você olhar para o que está sendo veiculado nas plataformas, porque hoje a televisão é fácil de controlar, e na internet, como é que você faz para controlar? A gente precisa se mobilizar como sociedade e assumir as responsabilidades para que isso, de fato, seja feito de outra forma. A gente precisa controlar esses influencers, essas pessoas que... Você pega hoje uma casa de aposta que tem um influencer lá que é uma pessoa de sucesso. A mensagem já fica na cabeça, né? Fala assim, poxa, essa pessoa tem sucesso, ela está relacionada com uma casa de aposta, então se eu tiver relacionado com a casa de aposta, eu vou ter sucesso. É um absurdo, é uma temeridade. Isso regulado agora tende a mudar. Até aqui, o que a gente viu, volto na palavra, caos. Professor Frederico Garcia, no caso dos entorpecentes, das drogas, o que a gente ouve falar dos especialistas é que não existe cura para a dependência, existe controle. No caso do vício em jogo é a mesma coisa? O senhor falou aí de um prazo de 1 a 5 anos de tratamento, mas como é que é? É possível eliminar ou é só controlar? A questão é a seguinte, assim, a imagem que a gente usa é assim, queimou um fusível, você entende isso? E é um fusível que você não tem como trocar, porque o cérebro não é plástico para você trocar. O que a gente passa trabalhando durante esse tempo é tentar remodelar o cérebro para ele desenvolver novos circuitos. Então é por isso que demora tanto. Significa que o circuito antigo ele não vai recobrar, mas ele consegue voltar a ter controle, consegue voltar a ter uma forma de não entrar no mesmo jogo, aí fazendo um jogo de palavras, né, novamente, né, e ter outros objetivos e conseguir fazer isso. Mas é um processo onde há muito sofrimento, né, assim, como tem na dependência, a gente vê situações, tem um paciente que deve R$500 mil hoje por causa de jogo de aposta. Uma bet, né? Aposta online? Isso. Então, assim, e ouvindo agora o presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, né, que demonstrou que há uma preocupação com pessoas que se endividam, né, que estão gastando não o que sobra, etc. Ouvindo a fala dele agora, o senhor, como um estudioso da mente humana, fica mais otimista? Eu fico mais otimista porque toda vez que a gente regulamenta, a gente consegue de alguma forma ter algum grau de controle, né? O melhor seria que a sociedade tivesse uma decisão de que esses fatores de risco à saúde não fossem, né, introduzidos para a nossa população. Vou dar um exemplo, né, que assim, se a gente liberasse a cocaína hoje, regulamentasse a cocaína, né, bom, teríamos alguma vantagem? Talvez sim, mas nós não vamos deixar de ter o prejuízo com ela. Seria melhor que as bets não existissem? Meu ponto de vista, do ponto de vista de saúde pública, fator de risco é para ser eliminado. Da mesma forma que a gente dá vacina para sarampo, para cachumba, para não ter casos de cachumba e sarampo, né? Coisas que causam doença deveriam ser, né, não existir na nossa sociedade. É um pouco a visão da saúde pública que eu acho que tem que ser trazida. É óbvio que se a decisão da sociedade é ter o fator de risco, quanto mais regulamentado, melhor a gente consegue ter uma visão do que acontece no processo. E que de fato essa falta de regulamentação traz uma... Né, mas assim, eu sempre faço um questionamento que ele é muito simples. Assim.
Se você for pegar hoje o que é arrecadado de tributo com álcool e calcular o que é gasto com transplante, com doenças hepáticas, com acidentes por causa do uso de álcool, se você for pegar o que é arrecadado, a indústria alcooleira deve por ano alguns bilhões para o SUS e para a sociedade brasileira, você entende isso? Então, assim, é uma questão de cálculo da sociedade em termos de o que ela está disposta a pagar para ela ter um fator de risco à saúde no meio dela. Então, é um pouco esse é o ponto. A arrecadação não cobre os custos em saúde de certas coisas. Ô André, para a gente finalizar rapidamente, você acredita que o governo vai conseguir controlar, monitorar esse setor, monitorar as legalizadas e as bets que insistirem em atuar na ilegalidade? Eu acredito que sim. Eu acho que o governo é só para dar um pouco de contexto para vocês. A questão do controle, do monitoramento, ele passa basicamente por dois eixos: publicidade e a parte financeira. Os depósitos e os saques, eles só podem ser feitos por entidades autorizadas pelo Banco Central. O nosso sistema financeiro funciona muito bem. Se um site não é autorizado, o pagamento não vai ser processado. O Banco Central tem isso muito bem controlado e eu sou otimista de que a gente vai ter uma regulamentação que vai, de fato, secar essa oferta irregular que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje conversamos sobre as apostas online e a regulamentação do setor. Recebemos o presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, André Gelfi. Obrigada pela presença, pela contribuição. Até a próxima, André. Muito obrigado a todos vocês e aos ouvintes. Até a próxima. Um grande abraço. Recebemos também o médico psiquiatra, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Frederico Garcia. Professor Frederico, obrigado pela presença, um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. E lembrando que você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, no canal da Itatiaia no YouTube e também nas plataformas de áudio. Palavra Aberta vai ao ar todo sábado no Jornal da Itatiaia.